Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli e nós vamos trazer do livro Vigiai e Orai o capítulo que se chama Mobiliza o teu potencial. Mobiliza o teu potencial. Inicialmente, eu queria que vocês já começassem refletindo se você tem algum potencial. Pense se você tem, porque se você tiver, está na hora de mobilizar. Pense, ok? Enquanto você pensa no potencial que você tem, vamos ao texto. Mobiliza o teu potencial. Não te anules voluntariamente. Não te anules voluntariamente. Tem coisas que a gente pode utilizar o potencial que a gente tem. Por isso que eu pedi para vocês, já pensem se vocês têm, seja o potencial de amizade, seja o potencial de proatividade, seja o potencial de escuta, seja o potencial de acolhimento, seja o potencial da predisposição, seja o potencial de uma boa verbalização útil, agradável e sensível. Avalie se você tem o potencial. E aí, olha a orientação dele, não te anules voluntariamente. Não dispensa o teu potencial. Herdeiros de Deus, podemos em ponto menor o que ele pode infinitamente. Se nós somos herdeiros de Deus, todo o potencial que a gente tem herança. Herdeiros de Deus? O que nós podemos limitadamente, Deus pode infinitamente. Nós somos finitos no nosso potencial. Deus é infinito no seu potencial. Então, quando a gente fala, um exemplo simples do acolhimento, é o que a gente tem para oferecer, ofereçamos. Deus pode oferecer muito mais, mas herdeiros de Deus, podemos em ponto menor o que Ele pode infinitamente. Faze um trabalho contigo mesmo de restauração da personalidade. Faz um trabalho de restauração da personalidade. E aí, eu quero que vocês avaliem comigo 4 pontos de restauração da personalidade. 4 pontos. O primeiro é a gente avaliar sobre a nossa personalidade. 4 pontos de avaliação. Avalie a sua personalidade. Avalie a sua persona. Avalie as suas máscaras. A persona do grego é máscara. Avalie as suas máscaras. Avalie as suas relações. Nesse movimento de autoavaliação, olha só para vocês entenderem. Eu comecei a avaliar de uma outra forma. Eu comecei nas minhas orações, no meu movimento de avaliação. Eu comecei a pedir a Deus que me ajude a ser aquilo que eu pareço ser. Vocês já notaram como que nós somos na aparência, ou seja, como que nós somos nas nossas máscaras? Como que nós somos aqui nessas relações de persona? Como que nós somos nessas relações aqui? Então, eu já comecei a pedir a Deus que me ajude a ser aquilo que eu pareço ser. Porque no meu movimento de autoavaliação, no meu movimento, é importante que nós saibamos como que está a nossa personalidade. Ok? Então, o primeiro ponto da avaliação. Segundo, a identificação. Com quem que a gente se identifica? Identificação. Com quem que a gente se identifica? Com o que a gente se identifica? Tem gente que não se identifica com ninguém, se identifica com coisas, se identifica com dinheiro, se identifica com móveis antigos, se identifica com jogos, se identifica com coisas. Qual é o nosso objeto de identificação? Embora Kardec coloca para nós, aliás, ele pergunta os espíritos que o responde, que o nosso principal modelo de identificação é Jesus. Com que ou com quem que eu me identifico? O outro item da avaliação da personalidade.
Ok? Outro item, o conhecimento. Como que eu estou lidando com aquilo que eu conheço? Como que eu estou lidando com aquilo que eu estudo? Como que eu estou lidando com aquilo que eu assimilo? Como que eu estou lidando com aquilo que eu aprendo? Então, eu estou criando um arcabouço teórico nas minhas relações. Nas minhas relações, eu comigo e eu com os outros. Eu estou criando um arcabouço teórico. Outro ponto da avaliação desta relação de personalidade. E, por fim, os 4 itens que eu disse para vocês, por fim, a consciência. Consciência. Ou seja, vamos voltar na fala do irmão José. Faça um trabalho contigo mesmo na restauração da personalidade. Restaure esses valores, a sua relação consigo, o seu modelo de identificação, o que você tem feito com o que você está conhecendo e como você tem praticado. E aqui eu gosto de estabelecer uma diferença que é de conhecimento com consciência. Por quê? Conhecimento é construção teórica e consciência é a prática da teoria que você construiu. Construção teórica, conhecimento. A prática da construção, consciência. Se eu não faço nada de tudo aquilo que eu estudo, que eu leio, de obras que eu abro, de exemplos que eu cito, se eu não faço nada, eu desencarno, eu chego no plano espiritual recheado de conhecimento, mas faminto de amor, porque eu não fiz. Faminto porque eu não pratiquei. Faminto porque eu não usei da consciência, que está livre para eu colocar em prática. Então, é momento de restauração da personalidade. Aí eu volto, porque o capítulo é mobiliza o teu potencial. E aí no parágrafo de baixo, recomeça a subida da escada. Se ele fala recomeça a subida da escada, ele está dizendo para nós que em algum momento a gente já começou, depois a gente parou, e ele está pedindo para a gente recomeçar. Retoma. Retoma. Não importa o momento, a dificuldade, o transtorno, não importa o problema, não importa. Deu uma paralisada, eu vou dizer até mais, deu uma estagnada, porque parar, você pode parar um pouco. Estagnar, você fica ali. Então, deu uma estagnada, olha, é hora de recomeçar. Olha o nosso estado hoje. E aí, eu vou colocar o nosso aqui, colocando que aqueles que estão me escutando com o mesmo potencial de saúde, e aí eu estou dizendo de saúde para afazeres, do que outros que estão completamente imobilizados por uma doença, por uma gravidade, pelo tempo que o leito os retém. Então, nós já estamos numa condição diferente. Não que aquele que esteja lá, porém lúcido, não possa fazer nada, porque na sua lucidez ele ainda pode passar para nós movimentos de resignação, de compreensão, de paciência, de tolerância, de escuta, mesmo hibernando num leito. Agora, a gente, com o potencial que nós estamos, gente, eu vou trazer para vocês quando a espiritualidade coloca lá no Livro dos Espíritos, em lei, abrindo lei de sociedade, na questão de número 766, quando ele disse para nós ali, olha só, só uma frase, a vida social está na natureza. A vida social está na natureza. Eu nem estou falando daquela natureza, eu estou falando dessa natureza. Olha o potencial aqui. Eu tenho aqui hoje, mobilizado comigo, nesse movimento de interlocução com vocês, nesse movimento eu tenho aproximadamente 60 trilhões de células trabalhando em meu favor. 60 trilhões. Como que eu estou usando isso aqui? Toda a minha percepção, todo o meu estudo, todos os meus gestos, tudo passa por esses 60 trilhões de células que em equilíbrio,
estão trabalhando em meu favor. O que me permite estar aqui fazendo esse movimento. Eu tenho esse potencial. Todos nós nesse movimento aqui temos esse potencial. Eu estou excluindo aquele que está no leito, mas ele mobiliza nele outros potenciais. Se esse nós temos, por que não usarmos de forma consciente o conhecimento que a gente absorve, identificando com o Evangelho, com o Cristo, na reavaliação das nossas máscaras? Por que não usar isso conscientemente? O que a gente pode mudar? O que está faltando para fazermos esse movimento de mudança? E aí, o irmão José coloca para nós, então, repetindo a última frase, recomeça a subida da escada. Não te distancies do contato com aqueles que te estendem as mãos. Não te distancies do contato com aqueles que estão, de alguma forma, te estendendo as mãos. De alguma forma, te oferecendo guarida. De alguma forma, te oferecendo oportunidades. Veja, na caridade, aprendemos a nos valorizar. Na caridade, a gente aprende a se valorizar. Estamos envolvidos com o outro de toda forma. À medida que a gente faz, a gente se valoriza. À medida que a gente faz, a gente sai do movimento de dor e começa a compreender o outro e aliviar a nossa. Ah, mas eu preciso da dor do outro. Precisar eu não preciso, mas já que ela existe, deixa eu usar o meu potencial para levar para ele um pouco de alívio. Porque enquanto eu levo, eu também recebo. Não é essa a relação que a gente tem com os espíritos? Enquanto a gente oferece, os espíritos também fazem. Vale a pena a gente citar aqui o exemplo do psiquiatra Davi Servan, no livro Curar. No livro Curar. Davi Servan, ele fala a respeito do curar. O livro, ele vai trabalhar, é um livro técnico, mas ele vai trabalhar situações de como nós lidarmos com a cura da depressão, do estresse e da ansiedade. Depressão, estresse e ansiedade. Ele coloca 4 aspectos necessários nesse movimento de autocura, nesse movimento de busca de melhora. Primeiro ponto que ele traz para nós, primeiro, acompanhamento medicamentoso, acompanhamento psiquiátrico. Pessoas que estão envolvidas nesse contexto já foram diagnosticados, acompanhamento psiquiátrico. Segundo, acompanhamento terapêutico. E aí ele coloca para nós que, embora determinados profissionais não indiquem, ele não abre mão de trabalhar com psicólogos. E ele diz mais, ele fala, não temos a mesma estrutura para trabalharmos a escuta e o acolhimento como o profissional, como o psicólogo trabalha. Então eu tenho um grupo que eu trabalho e indico na minha clínica, como oriento para os psiquiatras que estão comigo fazer a mesma coisa. Terceiro movimento, atividade física, para nos aliviarmos, atenção, depressão, estresse e ansiedade, atividade física. Acompanhamento medicamentoso, acompanhamento terapêutico e atividade física. Então ele coloca, é importante que nós façamos um movimento de mobilizar, olha de novo, mobilizar aquele potencial que nós temos no nosso corpo. Eu não falei de 60 trilhões de células na produção de neurotransmissores, de noradrenalina, de dopamina, de serotonina, que vai estimular o movimento de luta, de persistência, que vai movimentar o nosso corpo em nosso favor. Não vai deixar determinadas atrofias aparecerem, atrofias musculares, atrofias articulares, não vai deixar, por quê? Porque você está fazendo... Gente, nós não estamos falando que é ficar em academia ali, se desgastando 1h30, 3 horas. Você não é atleta. Se você não é atleta, não precisa desse excesso. O atleta precisa porque é da profissão dele. Nós precisamos em função do autocuidado, não paralisarmos, ou seja, mobilizarmos o nosso potencial. Ele fala isso no livro. Ok, aí ele coloca para nós 4 itens para cuidarmos desse movimento. Tudo bem? Desse movimento, ou de estresse, ou de ansiedade, ou de depressão. Acompanhamento medicamentoso, atendimento psiquiátrico,
acompanhamento psicológico, que é o atendimento terapêutico, atividade física. Ele diz, esses 3 já apresentarão respostas saudáveis. Entretanto, aquela pessoa que se envolve com atividade filantrópica terá resposta saudável mais rápida do que aquele que está envolvido com esses 3 movimentos. Veja, a filantropia faz com que a gente se envolva no movimento de dor do outro. Consequentemente, eu trabalho a minha dor. Então, se ele propõe para nós um movimento de filantropia, ele está propondo que nós façamos movimentos saudáveis em nosso favor, que nós façamos. E é isso que a gente precisa se envolver. E envolver com o movimento de filantropia significa, olha o que Davi Servan coloca para nós, não falo de religião, estou falando de espiritualidade. O movimento de filantropia, gente, independe de religião. Independe de religião. Tá claro? Independe, inclusive, se tem religião. Não importa. Filantropia é um movimento de espiritualidade. Se você se envolve com esses 4 movimentos, você trabalha a sua autoajuda. Quando ele fala, na caridade aprendemos a nos valorizar. Então, se o quadro é de depressão, estresse, ansiedade, eu estou citando este exemplo porque é o que o psiquiatra Davi Servan coloca para nós. Ok? Mas se nós trabalharmos em outros contextos, independente da dificuldade, na caridade aprendemos a nos valorizar. Por isso é que o texto se chama Mobiliza o teu potencial. Ok? E aí ele propõe os 4 itens. Acompanhamento psiquiátrico, terapêutico, atividade física e atividade filantrópica. Quem levanta o caído, levanta-se com ele. Vocês vão lembrar do exemplo que a gente deu, quando fala quem levanta o caído, levanta-se com ele, quando a gente fez referência lá atrás de Gabriel Garcia Marques. Lembram a colocação de Gabriel Garcia Marques? Você só olha alguém de cima para baixo se porventura você tiver que esticar a mão, se for para você esticar a mão para levantá-lo, ou ajudá-lo a se levantar. Olha a fala do escritor Gabriel Garcia Marques. Você só olha alguém de cima para baixo se for para você esticar a mão para ajudá-lo a se levantar. Então, quem levanta o caído, levanta-se com ele, porque no movimento que eu vou fazer, segundo a orientação de Gabriel Garcia Marques, só de eu me abaixar para ajudá-lo a se levantar, eu levanto e eu me levanto. E ele continua, ora pedindo forças e coragem, mas não esperes que as bênçãos divinas venham ao teu encontro sem que as procures. Não espera que alguma coisa vai chegar na tua porta sem que você busque. Faça você o seu movimento. Lembra quando Paulo escreve para nós aos Efésios, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajuda? Paulo propõe 2 movimentos. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Numa tradução está, e o Cristo te ajudará. Em outra está, e o Cristo te iluminará. Mas para que aconteça a ajuda ou a iluminação vinda direto do Cristo, você tem que fazer 2 movimentos. Podemos ainda nos remeter a uma outra situação, que é quando o próprio Cristo, porque eu estou trazendo a observação de Paulo, quando o próprio Cristo coloca para nós no capítulo 11 de Lucas, no versículo 9, que ele diz assim, batei e abrir-se-vos-á. Ele pede que nós façamos 3 movimentos. Ele pede, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Olha, você faz o primeiro, você bate, a porta abre. Se você não bater, é porque você não está buscando. Buscai e achareis. Se você busca, pede. Pedi e vos será dado. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e vos será dado. Se Jesus coloca que é para que nós façamos, quando o irmão José disse para nós no texto, mobiliza o teu potencial, bota para fora o que você tem aí dentro. Coloca o que está aí dentro. Está guardado.
Está armazenado. Volto na colocação do Livro dos Espíritos. Se a vida social está na natureza, não é nesta natureza, é nesta natureza. A natureza começa aqui, ok? Coloca-te a caminho para encontrá-las, ou seja, tem que sair da estagnação. Tem que sair da estagnação. Aquela posição de que, não vai ter jeito mais. Do jeito que as coisas estão caminhando, já está tudo destruído mesmo. Gente, olha, não dá para nós perdermos tempo hoje com lamentação. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Pode ser que desencarne hoje à noite. Pode ser que eu desencarne daqui a 30 anos. Como eu não sei, eu tenho que começar a fazer agora. Eu não sei. Existem dificuldades? Aonde é que não existe dificuldade? Ele coloca-te a caminho para encontrá-las. Encontrar as situações que vão mobilizar o seu potencial para fazer alguma coisa. Estagnado, ninguém faz nada. E outra, estagnado, ninguém se aproxima de você para te pedir nada. Você não tem nem a chance de fazer alguma coisa por alguém. Sabe por quê? Você não se prontificou a caminhar. Se coloque a caminho que vão chegar convites. Não é isso que Emmanuel disse para nós? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Para nós estarmos prontos, a gente tem que se colocar a caminho. Se eu não me coloco a caminho, é porque eu não estou pronto. Aí eu fico estagnado, lamentando, reclamando, me queixando, agredindo, sofrendo e sempre responsabilizando terceiros, sendo que eu não estou saindo da inércia, da paralisia. Ok? E ele fecha para nós dizendo, movimenta-te em teus recursos. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé se te transforme em água estagnada. Lembra que nós falamos da estagnação há pouco? Não permita que o manancial da fé se te transforme em água estagnada. Movimenta-te. Então, a partir do momento que surgiu o termo proatividade, fulano é proativo, ele é além do ativo. Ele faz além daquilo que está se prontificando. Ele está fazendo além daquilo que está sendo pedido. Proativo. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé... Sabe por que ele dá o exemplo da fé? É interessante nós nos atentarmos, por quê? Quando a gente para pensar, todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Você acredita em Deus? Não, acredito. Todo mundo tem fé. Aí quando você pergunta a essa pessoa o que ela está fazendo em favor do outro, eu não estou nem falando em favor dela, porque se ela fizer em favor do outro, ela já recebe. Não estou fazendo nada, sabe por quê? Não apareceu ainda alguma coisa, porque assim, está tudo muito difícil, né? Não, eu estou fazendo uma fezinha, quando eu ganhar na loteria, meu filho, você não vai ganhar nunca. Sabe por que você não vai ganhar? Se você não faz enquanto não tem, o que te faz pensar que o dia que você tiver, você passa a fazer? Se a gente não treina a fazer sem ter nada, eu tenho que esperar enriquecer para fazer alguma coisa por alguém? Eu escuto pessoas falando assim, não, aí eu vou ajudar meu tio, eu vou ajudar meus avós que estão numa casinha, eu vou ajudar meus filhos. Veja, não vai visitar o tio, não visita os avós, não leva um conforto, não acolhe, não escuta. Quando alguém convida, nega. Aí, se ganhar, vai ajudar todo mundo. Gente, para de máscara. Ele não pediu para nós nos atentarmos para a nossa personalidade, eu peguei 4 aspectos de autoavaliação. Para de máscara. Vamos começar a fazer agora, porque a proposta é essa. Movimenta-te em teus recursos. No início nós não falamos? Para pensar no seu potencial, porque alguma coisa você tem. Todo mundo tem. Não existe entre nós aqui na Terra quem não tenha nada para oferecer. Não existe. Não permitindo que o manancial da fé se te transforme em água estagnada, porque não basta falar eu tenho fé. A fala de Tiago é a fé sem obras, lembram isso? Que a gente já trouxe no capítulo 2, nos versículos 17 e 18. A fé sem obras é morta em si mesma. No versículo 18, mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
Então, fé estagnada é aquela que não está em envolvimento nenhum com o trabalho. Mas a hora que aparecer a oportunidade eu faço, a hora que aparecer, olha, a gente está quase de saída. Nós estamos esperando o quê para começar a fazer? Era isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.